Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gabriel e esse é o Assim Cremos, o podcast da MW do Parque Almorim. No episódio de hoje, mais uma vez junto com meu amigo Paulo Correia, eu conversei com Fábio Fernandes. O Fábio é membro lá da primeira Metodista Wesleyana de Jardim Primavera, é diácono, superintendente, professor da escola dominical na sua igreja local, e o Fábio é também historiador. Nós batemos um papo com o Fábio para falar sobre o modelo econômico do Reino de Deus, para entender um pouco de como a igreja primitiva lidava com questões políticas, com questão de distribuição de renda, de trabalho de justiça social, igualdade. Foi um papo muito interessante, onde a gente pôde tirar algumas dúvidas e, principalmente para esse tempo, onde a gente tem muita polarização política e, de alguma maneira ou de outra, muita gente tenta usar algumas falas de Jesus ou algumas ações da igreja primitiva para tentar carimbar os atos da igreja ou as atitudes do reino de Deus como atos políticos partidários. Então é um papo muito esclarecedor e eu aconselho você não só ouvir, mas compartilhar para que pessoas sejam esclarecidas a respeito do que nós, enquanto igreja, acreditamos. Então vamos para esse episódio. Um episódio muito bacana e eu espero que vocês gostem. Então, antes da gente rodar a vinheta, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com o maior número de pessoas, de deixar o seu like também. Estamos presentes nas principais plataformas de streaming: YouTube, Cashbox, Spotify, Deezer e outras plataformas. Então, pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para próximos conteúdos. E eu espero que vocês sejam muito abençoados. Vamos para o nosso episódio. Então, como nós falamos na introdução do nosso podcast, a gente tem dois convidados especiais aqui para esse episódio. O Paulo, que já esteve com a gente no episódio anterior, que vocês já ouviram. Seja bem-vindo, Paulo. Oi, pessoal. Prazer de novo estar aqui com vocês. Paulo, obrigado por ter aceitado o convite. E a gente tem um convidado de honra aqui da noite, o Fábio. O Fábio, que foi uma indicação do Paulo. Acho que eles são da mesma igreja, da mesma comunidade, servem juntos. O Fábio, ele é diácono e professor na Wesleyana, primeira de Primavera. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado esse convite. E Deus abençoe, fique à vontade, o espaço é seu. Se quiser se apresentar para todo mundo. Amém, Gabriel. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite seu, a sugestão aí do Paulo participar dessa oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco mais, né, do que a gente tem estudado, tem aprendido acerca da palavra, né, de Deus. E é um prazer ter essa oportunidade de falar para os irmãos aí que ainda não conheço, né? Quero ter a oportunidade de conhecer outros que estarão nos ouvindo aí através desse podcast, tá? Obrigado. Será um prazer participar. Paulo, então vamos para o início desse episódio. A gente está falando sobre o texto de Atos, no capítulo 4, e falando ali já no final do texto de Atos, no capítulo 4, sobre a graça de Jesus, né, derramada sobre a sua igreja. O texto fala sobre essa manifestação do Espírito, esse enchimento do Espírito sobre a sua igreja, a ousadia que a igreja tem para pregar o Evangelho, mesmo diante de um cenário de hostilidade, de tantos algozes, de tanta perseguição, a igreja ela segue firme. E lá pelas tantas, né, do capítulo 4, a partir do versículo 30, o texto vai falar sobre esse sentimento e essa cultura que havia no coração da igreja de Jesus. Esse sentimento de partilha, de união, de cumplicidade, esse senso de responsabilidade, de justiça também. E o texto vai falar que a igreja ela se reunia, eles partilhavam entre si aquilo que eles tinham, eles não deixavam que nada faltasse, mas existia um sentimento de caridade, né? Um senso, né, de justiça social mesmo, a ponto da igreja ela vender os bens, os membros vendiam os bens, suas propriedades,
traziam aquele valor, né, e depositavam aos pés dos apóstolos, que faziam toda a partilha daqueles bens e serviam ali a igreja de maneira a tentar trazer um pouco de igualdade ali, e abençoar a vida dos membros da igreja primitiva que tinham uma necessidade maior. Então a gente via membros da igreja mais favorecidos, né, financeiramente, salvando e abençoando financeira e economicamente a vida dos que estavam desfavorecidos. Queria que você falasse um pouco sobre esse contexto histórico ali da igreja, esse modelo de igreja, se isso é funcional. Muita gente, Fábio, fala sobre, usa o texto de Atos capítulo 4, né, para falar sobre um possível comunismo na igreja primitiva. Eu queria que você ficasse à vontade, que falasse para a gente um pouco das diferenças entre o que acontece aqui em Atos no capítulo 4 e talvez algum modelo econômico, político, partidário. O que você tem para trazer para nós a respeito desse texto? Gabriel, muito interessante esse texto que você escolheu, que traz realmente algumas confusões, né? Tem pessoas que leem esse texto e não contextualizam o momento histórico da igreja, né? O que está acontecendo naquele momento. Se a gente pegar a partir dos evangelhos e ler o que está acontecendo, acabou de acontecer o que? A crucificação, a ressurreição de Cristo, não é isso? Então, Cristo ele passou um tempo ali com os apóstolos, com os discípulos, e ele, quando aqueles 40 dias que ele esteve com eles, né, falando, ensinando, exortando, transmitindo qual seria a missão, né, dos discípulos, dos apóstolos, a partir da ascensão dele, né? E quando Jesus ele ascende aos céus, ele deixa aquela ordem, né, que ele envia os seus apóstolos para transmitir o evangelho. Então, o livro de Atos já começa como se fosse uma continuação do evangelho de Lucas, né? A gente entende que, segundo a tradição, o livro de Atos, que depois, mais tarde, né, ele foi chamado de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito também pelo evangelista Lucas, certo? Então, é como se fosse uma continuação da história. Então, o que acontece logo nos primeiros capítulos ali? Acontece um evento da descida do Espírito Santo, é isso? Então, a gente observa ali no texto, vou até fazer a leitura aqui do versículo 32, do capítulo 4, né, versículo 32, 37, me permite? Posso fazer essa leitura aqui? Então, Fica à vontade. Beleza, diz assim, ó. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse é um recorte, né, que a gente vai comentar. Então, já de cara, a gente já trata da questão da contextualização, certo? Ou seja, aquele grupo, aquela comunidade de fé, ela estava aguardando o retorno de Jesus, assim, não fosse uma questão breve, né? Seria a qualquer momento. Então, eles, quando você está nessa perspectiva, tem essa perspectiva de qualquer momento, né? Jesus vai retornar. Qual é o valor que a gente atribui às coisas materiais, né? Ficam realmente em segundo plano. Eles tinham essa perspectiva de que seria breve, muito breve o retorno, né? Então, a gente percebe também que o fato dessa descida do Espírito Santo, a gente observa que foi o enchimento do Espírito Santo, né? Uma experiência coletiva ali. Quando a gente fala no texto aqui, era o coração e a alma da multidão dos que criam, né?
ou seja, uma comunidade de fé, eles criam. A gente observa que é uma unidade, uma harmonia que tinha de pensamentos, de ideias. Amém. Ô, Fábio, deixa eu aproveitar o gancho aqui e te fazer uma pergunta direcionada a esse mesmo sentimento, né, essa mesma confusão que você falou, mas dentro de um fazendo um paralelo, né, com tudo que você falou, mas trazendo uma pergunta do outro espectro, né? Eu percebo que existe uma tentativa de associação de correntes e pensamentos políticos e ideológicos com as escrituras. Talvez numa tentativa de conseguir até mesmo trazer o povo cristão para determinado espectro ideológico, né, ou político, e tentar de alguma maneira validar pensamentos humanistas, trazendo as escrituras para tentar embasar isso. E aí, talvez por muito tempo, né, determinados espectros políticos fizeram isso, e isso trouxe talvez isso acabou trazendo uma espécie de defesa da fé ou defesa das escrituras, e eu entendo esse sentimento ortodoxo e fundamentalista de tentar manter o olhar relacionado às escrituras para de fato aquilo que a escritura está querendo dizer, e não cometer aquilo que você falou, né, que é o anacronismo. Mas a minha pergunta então é a seguinte: como que a gente pode então fazer uma distinção entre uma ideia socialista de sociedade com aquilo que Atos dos Apóstolos no capítulo 4 fala, sem abrir mão da justiça social? A minha pergunta então basicamente é como que eu consigo olhar para esse texto de Atos do capítulo 4 sobre essa atitude da igreja primitiva, ver a graça de Jesus, ver ali um exemplo a ser seguido, né, se é que você entende que esse é um exemplo a ser seguido, e não permitir que essa tentativa, né, materialista e humana de comparar o reino de Deus com as coisas humanas, como fazer essa diferença, trazer essa importância do texto e ao mesmo tempo não permitir que isso segue, né, a minha visão e o meu olhar sobre a justiça social no reino de Deus. Perfeito, Gabriel. Excelente questionamento que você levantou. É o seguinte, eu entendo o seguinte: a justiça social, a gente vai ampliando nosso entendimento e a nossa reflexão a partir do contato com Jesus Cristo, né? Conforme a gente vai aprendendo mais dele, vai orando, vai conversando, vai aprendendo das doutrinas que o próprio Jesus nos ensina, né? Que amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, enfim. Isso vai refletir invariavelmente em questão da justiça social, né? Como é que eu posso, né, passar de largo vendo a pessoa tendo a necessidade, eu tendo condição de fazer por essa pessoa e não faço? Então, aí já entra uma reflexão. Pô, será que eu estou realmente praticando aquilo que eu tenho aprendido? Né? E isso a gente encontra em várias passagens bíblicas. O próprio Tiago, no livro de Tiago, ele diz, né, aquele que diz que ama o Deus, né, mas odeia o seu irmão é homicida. Aquele que tem condições de fazer para o próximo e não faz, né, não está dando bom testemunho, não está seguindo o caminho que Cristo propôs, não é isso? Então, agora, o que acontece, na minha percepção, tá, Gabriel, Paulo, o que eu observo é o seguinte: a questão política, ela tenta se infiltrar, porque ela percebe na religião uma oportunidade, né, um filão, um nicho, né, onde ela pode captar essas pessoas e trazer para o lado dela, para a perspectiva dela, para o aspecto político mesmo, né? Então a gente pensa a partir de Cristo. A nossa justiça, ela é centrada em Cristo. Nós entendemos que a pregação do Evangelho e não a política, certo? É através da pregação do Evangelho
que nós vamos contribuir para uma construção de uma sociedade mais justa, mais humanitária, mais comunitária, certo? Essa é a minha perspectiva, Jesus Cristo, e não o homem, né? Porque o homem, a gente vê aí que, infelizmente, seja ele de esquerda, seja de direita, irmão, né? Acho que a gente precisa amadurecer nosso pensamento. A gente não tem que acreditar que vai aparecer um Messias que vai livrar a gente. Tá? Nós temos que acreditar em Jesus. Jesus é o caminho, Ele que nos direciona. Nós temos que honrar, louvar e adorar a Ele somente. Amém? Fábio, eu queria talvez que o Paulo também complementasse a minha pergunta, né, ou deixasse alguma observação. Eu queria que você falasse um pouco também sobre como vocês, enquanto igreja local, têm se despertado para essa importância, né, de justiça social, como vocês compreendem na visão de vocês de reino, né, a importância desse trabalho de ajudar o pobre, o desfavorecido, o miserável. Existe diversos alertas de Jesus nos evangelhos, sobretudo no evangelho de Lucas, sobre essa importância de praticar. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a importância, embora tenha havido uma tentativa constante de se comparar o exercício da justiça social cristã com ideias políticas, ainda assim, para a Igreja de Jesus, a justiça social é um assunto muito caro e muito importante. Eu queria que vocês falassem como vocês entendem um pouco sobre isso, a igreja local de vocês, ela trabalha a respeito dessas questões. E também, você falou aí agora há pouco sobre esse senso de urgência que a igreja tinha, né, porque ela tinha uma perspectiva, uma visão de que Jesus voltaria logo. Será que não está faltando um pouco de justiça social, esse trabalho de ajudar os necessitados, porque a igreja está descansada quanto à vinda de Jesus? O que vocês pensam sobre isso? Então, eu tenho para contribuir sobre isso justamente na mesma linha e na pegada que o Fábio vem trabalhando aí, no argumento dele, na tese que ele está propondo, porque quando a gente fala de justiça social, isso é uma coisa inerente à comunidade cristã. A comunidade cristã, a Igreja de Jesus Cristo, ela tem no seu DNA, no seu sangue, nas suas veias, a prática da ação social, da justiça social. O problema é, como muito bem falado, é que setores ideológicos, partidários, de espectros políticos, como nós já bem dissemos, têm se apropriado dessas perspectivas para dizer que essa é uma pauta deles, né? Isso é mais comum, evidentemente, no espectro do progressismo. Mas, então, a gente acaba vendo isso. Quando se fala de justiça social, fala-se apenas do nosso espectro. Então, quando a igreja fala de justiça social hoje em dia, muitos dos próprios evangélicos entendem essa fala sua de justiça social como algum espectro, por exemplo, da esquerda, quando não é verdade. E graças a Deus, na nossa igreja, o Fábio vai poder corroborar com isso, na fala dele, a nossa igreja, graças a Deus, ela despertou para isso. O nosso pastor, ele tem já alguns anos tem feito um trabalho sobre isso, de despertamento, de ensino da nossa comunidade para despertamento para as práticas de justiça social, de ação social, não é? E, inclusive, tem uma fala muito forte do nosso pastor que ele diz assim: aqui nessa igreja ninguém vai passar fome, porque ele colocou isso no coração dele, colocou isso no coração da igreja, e a igreja entendeu isso na lente dos evangelhos, na lente das escrituras, que realmente são uma postura bíblica da comunidade de Jesus Cristo. Inclusive, também os direitos humanos. O Fábio, que é historiador, vai poder falar melhor sobre isso, mas, se eu não me engano, os direitos humanos ele é estabelecido mundialmente depois das situações das guerras, né, da Segunda Guerra Mundial, principalmente vendo o que era feito com os prisioneiros e com a população, né, em meio à guerra, os maus tratos e tudo. Então, estabeleceu-se isso de direitos humanos e, com o passar do tempo, também foi uma pauta assumida por um campo ideológico, quando que, na verdade, direitos humanos também é inerente ao evangelho, inerente à comunidade cristã. Então, a igreja, o que ela precisa fazer hoje em dia, e graças a Deus aqui a nossa comunidade Jardim Primavera tem feito, é reassumir esses valores para si,
Porque justiça social, direitos humanos, é da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é pioneira nisso. E nenhum espectro político pode roubar isso de nós. Perfeito, Paulo. É isso aí mesmo. É excelente, mais uma vez, uma excelente pergunta levantada aí pelo Gabriel, muito interessante. E isso, né? Com questão da doutrina, o nosso pastor lá, nós estamos bem servidos, graças a Deus, né? O pastor Elibates, eu acompanho ele já há 20 anos, né? Tem um grande carinho e respeito pelo homem de Deus que ele é, né? E ele sempre deixou bem claro a questão da justiça social, né? A gente trata isso. Inclusive, tem uma oportunidade que nós trabalhamos várias teologias que surgiram a partir da perspectiva do negro. Teologia feminista, teologia a partir disso, daquilo outro. Teologia dos povos latino-americanos, enfim, né? Ou seja, é como se para haver justiça, teria que pensar a partir de um certo espectro da sociedade. E o pastor deixa bem independente de classes, povos e tal, ele é onde acontece essa aproximação, né? Ou seja, os preconceitos, as ideias contrárias e tal, elas ficam para trás, né? Porque a gente entende que o nosso próximo é semelhante. Ele é um filho de Deus, assim como eu também me considero filho de Deus, né? Através da minha fé, da minha crença. Então, isso aproxima, derruba essas barreiras, né? Agora, como se concretiza, como que se evidencia essa justiça social? É mais ou menos o que o Paulo diz, né? Pelo menos na igreja de Primavera. Como é que a gente trabalha a questão da ação social na igreja? Com várias formas, né? A gente faz ali, inclusive o líder lá da questão social, irmão Paulo, né? Já está lá uns 3 anos trabalhando, trabalha muito bem, né? A gente arrecada, a gente faz a campanha do quilo, todo mês a gente vai, contribui, leva. A campanha do óleo, a gente contribui, a gente vende e reverte isso para questões sociais mesmo. Já teve situações lá, por exemplo, nesse período que a gente está passando, né, Gabriel, de pandemia, de desemprego, de necessidade, né? Pessoas, às vezes irmãos até sem condições de pagar a conta de luz. E a serviço social da igreja, através do diácono, do trabalho, a gente conseguiu levantar condições de ajudar os irmãos na fé, né? E essa questão aí de não faltar o alimento, de faltar o pão, isso é uma verdade, isso tem acontecido, né? O Espírito Santo toca nosso povo, nossa comunidade, né? Isso é uma verdade. Se perguntar para qualquer um na nossa igreja, eles vão dizer, olha, realmente aqui eu percebo o cuidado de Deus através das obras, das ações sociais. Eu acho muito legal isso. Claro, a gente sempre tem onde crescer mais, né? Agora, dado as circunstâncias que nós estamos passando, a gente está bastante limitado, né? Muitos irmãos desempregados, então a nossa assistência basicamente já tem ficado mais para atender os próprios irmãos da fé mesmo, né? Não estou acompanhando ali quantas cestas básicas nós conseguimos fornecer por mês, a gente atendia umas 40 famílias, né? Da comunidade, assim, não é nem a nossa igreja, a comunidade é próxima ali, né? Pessoas carentes. Mas hoje, eu acho que a gente está atendendo mais a gente ajuda ainda de fora, né? Mas tem muitos irmãos que estão necessitando também da nossa ajuda nesse momento, né? Mas queremos que é um período, nós vamos atravessar esse período e Deus vai prosperar como sim prosperou, né? Amém, amém. Deus abençoe a igreja de vocês, todos os projetos que vocês têm feito. A gente sabe o quanto a igreja de Jesus tem cooperado para a justiça social e a importância da justiça social não como um instrumento apenas de
de ajuda, de ação, mas como uma oportunidade de oferecer ao mundo aspectos de um reino que não é desse mundo, né? Uma justiça que excede a justiça dos homens, né? Um comportamento que está ligado não simplesmente aos afetos humanos, mas é aquilo que transcende do homem, né? A gente não faz porque a gente é bom, a gente faz porque temos um Deus que é bom e que nos transformou, né, a ponto de nos impelir a fazer, né? E isso acaba se tornando parte de quem nós somos. Fábio, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre essa dicotomia que existe, né, que pelo menos nos últimos 3 ou 5 anos tem sido questionado e discutido, sobre a evangelização versus a ação social. Dentro da sua visão cristã, quando a gente deve pregar o evangelho, quando a gente deve dar o pão, observando a igreja primitiva, como você percebe que a igreja lidava, né, lidou com essa questão, que para eles, obviamente, não era uma dicotomia, mas para os nossos dias tem sido, né, questionado bastante, de fato, o que é mais importante. Então, eu queria ouvir de você sobre essa relação de evangelização versus ação social, o que é mais importante e se é que existe, de fato, alguma coisa mais importante, uma coisa mais importante. Como que você lida com essa dicotomia, meu amigo? E tanto um quanto o outro, os dois são importantes, né? A gente não pode faltar só na questão do serviço social, né? E amar a pessoa da maneira que ela está. Esse é um discurso que é implementado, que é construído, né? Que é praticado por vertentes aí progressistas, né? Ah, não, tem que ajudar, tem que fazer... Não, beleza, nós temos que ajudar sim, mas nós temos que pregar o evangelho. Até porque, conforme você disse, a gente não quer ficar com o bem-estar para permanecer eternamente aqui na Terra, mas nossa perspectiva é que isso aqui é passageiro, por um tempo, né? Nós vamos para um destino que nos aguarda, né? Que é a glória do Senhor. Então, a gente precisa pregar essa verdade, porque nós cremos que numa vida eterna. O que acontece muitas vezes é que certos discursos progressistas não consideram, eles têm a Bíblia muitas vezes como um mito, né? Não entende como uma verdade real, né? Então ele pensa assim, não, tem que viver bem aqui na Terra, tem que compartilhar aqui. Não é tão importante, na perspectiva deles, a pregação do Evangelho. Porque eles entendem, não, Deus se revela na Umbanda, na Macumba, enfim, na religião que for, né? Ao redor do mundo. Nós entendemos que é muito importante pregar Jesus Cristo, né? Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, se a gente oferece o pão, se a gente oferece comida, agasalho, muito bem, muito bonito. Mas a gente tem que pensar na vida eterna. A gente tem que pregar o Evangelho. Agora, como é que ocorreu? Pegando o exemplo aí desse texto que nós pegamos para trabalhar aqui no começo, né, de Atos, como é que ocorria isso? É tão importante um quanto o outro, né? A gente sabe que tarefa, é um trabalho árduo, né? Selecionar, pegar as pessoas que você separar, montar uma cesta básica, porque tem muita gente também, né, que vai mal intencionada, participar, pega 1, 2, 3. Eu mesmo já vi na nossa igreja acontecer com pessoas ali da comunidade próxima ali, pegando, coloca 3, 4 pessoas da família e pega várias cestas. Imagino como é que era isso também nos tempos bíblicos, né? E se não acontecia isso de fato, né? Acredito que sim, acontecia, né? Então, é importante separar um grupo de pessoas para se preocupar com essas questões, né? A questão do pobre. Aliás, o que é o pobre no contexto bíblico, né? Seria a viúva, seria o órfão e seria o estrangeiro. Daquele contexto social, naqueles tempos, não havia, né, aposentadoria, não havia essas construções que nós temos hoje, que inclusive o Paulo bem colocou aí, falando da questão dos direitos humanos e tal, que surgiu aí depois das 2 grandes guerras, né, que o homem começou a pensar
e a pensar a partir de valores bíblicos, de valores cristãos, né? Mais uma vez, a gente percebe a influência dos ideais, dos pensamentos cristãos na comunidade global, né? Do mundo. Enfim. Então, olha a importância que a gente tem de falar de Deus, de pregar o Evangelho, além de fazer a questão social, né? Para o homem hoje. Eu entendo assim, Gabriel. Os dois são importantes. Então, conforme aconteceu lá em Atos, a gente percebe a preocupação. Se eu não me engano, foi o apóstolo Pedro, né, que separou. Olha, então vamos separar que os diáconos vão cuidar da parte da assistência social, né, e nós, apóstolos, vamos cuidar do alimento espiritual, dada a importância dos dois, né? Ou seja, é preciso dedicação para pregar o evangelho e é preciso dedicação também para fazer a questão social. Os dois são como braços, né, de um corpo, da Igreja de Cristo. Os dois são necessários, os dois são importantes. Nenhum não é mais importante do que o outro. Entende? Agora, a gente precisa fazer uma seleção, né? Tendo poucos recursos, quem que a gente vai ajudar? E o texto bíblico nos ajuda nessa reflexão, né? Ajudar os da fé, primeiramente, depois os de fora. Certo? Vocês concordam comigo, sim ou não? Qual a opinião de vocês? Amém. Amém. Tô de acordo. É complicado isso aí, Fábio, porque, como você bem colocou, né? É uma tensão que existe, né? Entre anunciar o evangelho, é uma tensão não para o cristão, entende? É uma tensão estabelecida, assim, por vários setores, né? E não exatamente o cristão. O cristão sabe que ele tem que alimentar, sabe que ele tem que ajudar o pobre necessitado, sabe que ele tem que praticar justiça social e sabe que ele tem que pregar o evangelho. Isso tudo não é uma coisa ou outra, é tudo, né, o mesmo pacote. Via de regra, vamos supor, a pessoa quando vai para a rua para evangelizar a pessoa sem teto, vamos supor, ele já sabe que essa pessoa provavelmente está com fome, então ele não vai levar um panfleto, como muita gente viu, né, acontecendo nesses anos, uma coisa que não tem nada a ver. Ele não leva um panfleto, ele leva o panfleto, o evangelho e comida, não é? Porque você apresenta o evangelho, a pessoa vai continuar com fome e ainda vai questionar, mas que Deus é esse que veio pregar para mim e me deixou com fome? E eu vou morrer agora e vou pro céu. Oh, que legal, mas estou com fome. Então é muito bom isso aí, Fábio, que você apresentou. É uma atenção que merece, até um trocadilho, né? Não voluntário, uma atenção que merece a atenção da comunidade cristã para não cometer aí coisas que possam dar margem para as pessoas falarem mal do evangelho. Exatamente, Paulo. Inclusive, eu acho que seria muito interessante as igrejas, né, pensarem numa maneira de, sei lá, de profissionalizar essas pessoas que talvez estejam desempregadas, abrir oportunidades para que essa pessoa ela possa ter o seu próprio sustento, né, não ficar dependente da ação social da igreja, né? Porque a pessoa que fica desempregada e tal, sendo uma pessoa de caráter, uma pessoa digna, o que acontece? A pessoa se sente mal. Eu, por exemplo, tive experiência com que foi desempregado várias vezes. Situação assim, de não ter dinheiro para comprar o básico, né? E eu ficava me sentindo constrangido. É difícil, é ruim você chegar e ter que pedir dinheiro emprestado para alguém e tal. Então, eu acredito que esse sentimento passe pela grande maioria das pessoas, né? Claro, tem aquele um ou outro que é o esperto, né? Que gosta de ficar de perna pro ar aí, né? Enfim. Agora, quando a gente simplesmente pega, não, toma aqui, tem à vontade, pega aqui, toma uma cesta básica, toma. A gente pode estar estimulando esse tipo de comportamento, né? A pessoa ociosa. E a pessoa ociosa entra ali pensamentos ruins, coisas que não são legais, não acrescentam, né? Então tem que sempre que estimular o trabalho. Acho que seria interessante as igrejas pensarem uma forma de abrir oportunidades, né? Espaços. Talvez alguém tenha um professor na sua comunidade de fé, tenha algum profissional habilitado, ensinar talvez corte e costura, cabeleireiro, trabalho de eletricista, bombeiro hidráulico, enfim. São várias coisas que a gente pode pensar e utilizar o nosso espaço na igreja até para
Também como estratégia de evangelismo, por que não? Né? A gente coloca ali, olha, aqui tem curso disso, daquilo outro, tal, para a comunidade. Não precisa ser crente, você vem e assiste, participa. E ali a gente aproveita a oportunidade para estar evangelizando e para passar algum valor profissional para aquela pessoa, né? Para se colocar no mercado. Eu acredito que seria bem interessante. Eu tenho uma última pergunta, Paulo. Você quer fazer uma pergunta para o Fábio ou a gente pode já caminhar para o final? Eu acho que já consegui trabalhar o que eu tinha para perguntar. Vou fazer minha última pergunta e eu quero que você responda e já faça a consideração final para a gente encerrar mais esse episódio. Queria entender de você, então, você tocou em alguns pontos importantes, né, no começo da sua fala que ficaram aqui na minha cabeça, eu fiquei ruminando enquanto você falava. Sobre esse senso de urgência, né, da volta de Cristo que a igreja primitiva tinha, e também na leitura do texto, antes de nós vermos essa divisão, nessa partilha de bens, essa preocupação de necessidade com o próximo, o texto falava sobre o enchimento do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, para a prática desses atos. Queria que você desse uma fala final sobre a importância, né, do enchimento do Espírito, quanto isso é importante para essa prática de justiça social, e talvez, não sei se você quer deixar alguma reflexão para nós a respeito desse tema, alguma coisa que você acha pertinente. E assim, meu amigo, fica à vontade, porque esse é o momento que a gente sempre deixa para os nossos convidados fazerem um resumo daquilo que eles falaram, talvez um alerta, talvez chamar a nossa atenção para alguma coisa que você considere que seja importante. Certo, Gabriel, muito interessante a gente comentar sobre a necessidade, né, desse enchimento do Espírito Santo. Talvez realmente deixado correr frouxo, né? Não tem se dedicado a essa busca, não tem colocado como prioridade em nossas vidas. Talvez a gente, como comunidade, tenha falar assim, Jesus está voltando já há 2000 anos, né? Não vai voltar agora, então espera mais um pouquinho, né? Então tem percebido essa urgência. Talvez isso tenha mudado com essa questão da pandemia. Eu vi muitas pessoas se dedicando, buscando, voltando para a igreja, né? Tipo um renovo espiritual, né? Se a gente pode tirar alguma coisa de bom que aconteceu em decorrência dessa calamidade que aconteceu, né, através da pandemia, que observa isso, né? Pessoas renovando a sua fé, renovando o seu interesse pela busca espiritual. Isso é uma questão urgente. Nós precisamos buscar mais Deus, precisamos buscar nos encher de Deus, né? A gente se enche muito de coisa secular, vou assistir uma sériezinha aqui na Netflix, vou fazer isso, aquilo, outro e tal. Se ocupa com várias coisas e perde o tempo de poder estar orando, de poder estar buscando esse enchimento. E eu acredito, Gabriel, Paulo, que esse enchimento do Espírito Santo naturalmente vai nos mover para esse modelo de comunidade de fé, como a gente observa no relato aqui do início, né, do livro de Atos dos Apóstolos. É natural isso, né? É natural. Então, e busquemos mais isso, que a gente busque compreender o agir do Espírito em nossas vidas, né? Busque essa comunhão, esse enchimento, né? Nós estamos precisando. E também é importante a gente refletir e pensar na questão dos jovens, dos adolescentes, os pais, mães que talvez estejam me escutando, talvez um adolescente ou um jovem que esteja me escutando. Eu não sei se você pensa em entrar na faculdade. É muito legal que você realmente pense em crescer intelectualmente, buscar uma profissão, mas vai sabendo que você vai entrar num campo minado, um campo de ideias onde vão tentar incutir para você valores que nada tem a ver com o seu cristianismo, vão tentar desconstruir a questão da veracidade da Bíblia, de que Jesus é a verdade. Não existe a verdade, existem verdades, existem caminhos, né? Esse é o discurso que vocês vão encontrar nas faculdades. Então,
pense bem, estudem, conheçam e entendam que na perspectiva deles é uma perspectiva ateia, né? Ou seja, não crê em Deus. Então eles pensam, essa aproximação que é feita é sempre através do engodo, é sempre com interesse por trás, né? Desconstruir valores cristãos. E a gente tem observado, olha, a nossa realidade sendo desconstruída aí, né? Coisas que a gente não imaginava. Então, se você for ingressar na faculdade, um estudo, faça, vai sim, tá? Mas conheça, saiba, não chegue lá ingênuo, pensando que é uma coisa natural. É um trabalho que é feito para modificar a nossa forma de pensar, as nossas ideias que ocorrem nas faculdades, nas universidades, tá certo? Então, essa atenção que eu gostaria de chamar, tanto para a questão desse cuidado dos pais com seus filhos aí, estudar, conhecer mais. Eu poderia até, depois, Gabriel, indicar para vocês alguns livros para a gente poder tratar, conhecer mais a respeito desse assunto. Eu vou fazer uma seleção aqui, depois eu te passo, né? Para poder pensar sobre isso. E a questão do enchimento do Espírito Santo, tá? Então, vamos nos encher do Espírito Santo, que através do Espírito Santo como as coisas acontecem naturalmente. É um agir espontâneo, não é algo impositivo, né? Não é de cima para baixo, né? É de baixo para cima, né? A gente vai como comunidade, entende que nós somos peregrinos, nós de fato não possuímos nada aqui nesta terra, né? Então a gente naturalmente vai abrindo mão dessas questões em prol do próximo, né? É questão de amor, né? Mas tem que ser assim, espontâneo, não é algo impositivo, né? Eu espero ter respondido as perguntas que foram apresentadas aqui, espero ter contribuído para esclarecer algumas ideias, alguns pensamentos, alguma confusão que talvez surja a partir desse texto, e que a gente possa continuar buscando a Senhor e crescer na graça e no conhecimento dele. Porque eu acredito que é Jesus Cristo que é a nossa resposta, para a gente transformar a nossa realidade, certo? Não vai ser um político, não vai ser um partido político, não vai ser uma filosofia que vai mudar isso. Se não for em Jesus Cristo, o que seria de nós, não é verdade? Amém. Então é isso. Obrigado, Fábio, pelo seu tempo, por essas palavras aqui. Tenho certeza que todo mundo foi muito edificado por tudo isso. Obrigado, Paulo, por estar com a gente mais uma vez, por ter apresentado o Fábio para a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Paulo, quer falar alguma coisa? Tá tímido hoje? Nada, só agradecer a você mais uma vez pela confiança e agradecer a todo mundo que ouviu, que está acompanhando essa série proposta pelo Assim Cremos, da Igreja de Parque Amorim, Wesleyana de Parque Amorim. Obrigado, Fábio, por ter aceitado o convite, foi muito bom te ouvir. Você trouxe argumentos muito esclarecedores, que contribuiu muito para o entendimento não só da gente, como de quem está ouvindo. Então, muito obrigado, meu amigo, obrigado, Gabriel, e Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Obrigado, meus amigos. Obrigado vocês que nos ouviram até aqui. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. E aguardem o próximo episódio, porque vem coisas ainda mais preciosas. Valeu.